Ele nasceu príncipe, mas cresceu como um homem esquecido. Carregava o sangue real, mas viveu escondido nas sombras da vergonha e da dor. Mefibosete, o homem que perdeu tudo ainda criança e acreditou que Deus também o havia esquecido. Mas o que acontece quando o rei decide lembrar daquele que o mundo apagou? E como Deus transforma um nome marcado pela queda em símbolo de graça e redenção? Essa é uma das histórias mais comoventes da Bíblia, um retrato da misericórdia que alcança até os que vivem no esquecimento. Fique comigo até o fim e descubra o poder do Deus que restaura o que parecia perdido. Inscreva-se no Tela Fé e viva esta história de esperança, perdão e renascimento espiritual. Em um dia comum, o som de passos apressados ecoava pelos corredores do Palácio Real de Saul. Nascia o pânico. O rei e seu filho Jonatas haviam sido mortos em batalha e a casa real de Israel estava em ruínas. Entre os gritos e a correria, uma ama pegou nos braços um menino de apenas 5 anos, Mefibosete, o filho de Jonatas, neto do rei Saul. Com medo de que os inimigos o encontrassem e o matassem, ela fugiu apressada. Mas no desespero, tropeçou. O menino caiu e aquela queda mudaria toda a sua vida. Ficou aleijado de ambos os pés. Aquele que nasceu para viver em palácios, agora seria condenado à sombra do esquecimento. Anos se passaram. Israel teve um novo rei, Davi, o mesmo que fora o melhor amigo de Jonatas, pai de Mefibosete. Enquanto isso, o menino cresceu longe de tudo, em uma cidade chamada Lodebar, um lugar árido, distante, esquecido. O nome Lodebar significava terra sem pasto, terra sem palavra, terra sem esperança. Ali, Mefibosete vivia escondido, sustentado pela compaixão de um homem chamado Maquir. Mas dentro dele, o que mais doía não eram as pernas paralisadas. Era a alma paralisada pela vergonha e pelo medo. Você já se sentiu como ele? Vivendo em Lodebar, um lugar onde parece que nada floresce, onde Deus parece em silêncio? Se sim, escreva nos comentários. Eu também quero sair de Lodebar. O que Mefibosete não sabia era que o rei estava prestes a chamá-lo pelo nome. E o que aconteceu em seguida mudou tudo. Certo dia, o rei Davi, lembrando da aliança que fizera com Jonatas, perguntou: resta ainda alguém da casa de Saul, a quem eu possa mostrar bondade por amor de Jonatas? Um servo chamado Ziba respondeu: sim, ainda há um filho de Jonatas. Ele vive em Lodebar, mas é aleijado dos pés. Davi não hesitou. Tragam-no a mim. As palavras ecoaram como trovões no deserto da alma de Mefibosete. Quando os guardas chegaram à sua casa e pronunciaram o nome do rei, ele ficou aterrorizado. Por que o rei me chamaria? O que ele quer de mim? Pensou. Em sua mente, Davi ainda era o inimigo da casa de Saul. Mefibosete esperava um julgamento e não misericórdia. A carruagem segue em silêncio, as rodas levantando poeira. Mefibosete, aleijado, com o corpo frágil e o coração em pedaços, é levado até o palácio que um dia fora de seu avô. Cada metro percorrido parecia um retorno à dor. Cada lembrança o feria internamente. Quando entra diante do rei, ele se curva, ou tenta se curvar com dificuldade, e diz com a voz trêmula: eis aqui, teu servo. Mas o que Davi faz a seguir muda tudo. Ele não o olha com desprezo, não o condena, não o ignora. Com os olhos cheios de compaixão, Davi diz: não temas, porque certamente usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. Restituirei a ti todas as terras de Saul, teu avô, e comerás pão sempre à minha mesa. O silêncio toma conta do salão. Mefibosete, sem acreditar no que ouve, responde: quem é o teu servo, para que olhes para um cão morto como eu? Ali estava o retrato da dor humana. Um homem que perdeu a dignidade, que se via como nada, e mesmo assim foi lembrado pela graça. Mefibosete não sabia, mas o rei estava prestes a restaurar tudo o que o tempo e a vergonha haviam destruído. Daquele dia em diante, tudo mudou. O homem que vivia em Lodebar foi trazido para Jerusalém, o lugar da presença do rei.
As terras que pertenciam à sua família foram devolvidas. Os servos de Saul passaram a trabalhar para ele e uma nova vida começou. Mas o maior milagre não foi material, foi espiritual. Porque pela primeira vez, Mefibosete entendeu o que é ser aceito quando se acha indigno. Todos os dias, ele se sentava à mesa do rei, comia pão, conversava, sorria, como um dos filhos de Davi. As pessoas viam suas pernas aleijadas, mas o rei via seu coração restaurado. Deus havia usado Davi para mostrar ao mundo um retrato de sua própria graça. Porque é isso que ele faz. Ele pega quem está caído, esquecido, quebrado e o traz de volta para sua mesa. Mefibosete, o homem que achava que nunca mais seria lembrado, agora comia todos os dias diante do rei, como alguém digno de amor e honra. O deserto ficou para trás. O nome que um dia simbolizou dor, agora era sinônimo de redenção. A história de Mefibosete é um espelho da alma humana. Todos nós, de alguma forma, já fomos feridos pela vida, caímos, nos sentimos indignos. Mas Deus nunca esquece quem somos. Ele conhece o nome de cada pessoa que vive em Lodebar. E no tempo certo, manda o rei nos chamar. Talvez você esteja vivendo um tempo de esquecimento, sentindo que sua vida perdeu o brilho. Mas lembre-se, a graça de Deus é maior do que qualquer queda. Ele não te chama pelo que você fez. Ele te chama pelo que você é para Ele. E para Deus, você é filho, não servo. Mefibosete não voltou a andar, mas voltou a sonhar. E o rei que o chamou à mesa também te chama hoje, porque na mesa da graça há um lugar reservado com o seu nome. Se essa história tocou o seu coração, curta, comente e compartilhe o vídeo. E lembre-se, Deus age até no silêncio.